Tudo bem? Hoje então eu vim para gravar um vídeo com meu irmão, Beleza, aqui Thiago. Esse é o Thiago, irmão do Felipe. E a gente faz uma sessão. Meu irmão tem um blog de cinema que ele faz review de cinema, então a gente sempre agora que tem lançado um livro que também já foi pro cinema, a gente faz um review junto, que é essa sessão Li e Vi. Esse é o primeiro vídeo que a gente consegue gravar junto. E dessa vez a gente vai falar então do Uma Princesa de Marte, que foi pro cinema como John Carter. John Carter Entre Dois Mundos. Então, a série de livros ela foi lançada pela Aleph, é do Edgar Rice Burroughs. Quem que foi o diretor do filme? Foi Adrian Stanton, que também dirigiu Wall-E. Isso. Então, falando um pouquinho assim da história de fundo pelo menos do livro que é do começo. O John Carter, ali na época de... Eu não sei como chama aquela época americana. Na Guerra Civil Americana. Isso, Guerra Civil Americana. Ele era um ex-combatente, né, um ex-soldado, que agora ele já largou a sua vida e o que ele está fazendo agora é procurar uma mina de ouro. Tem uma determinada mina que ele achou com um colega dele e eles estão tentando fazer tirar, né, o ouro dessa mina. Só que enquanto isso eles vão ser atacados por um grupo de índios e nesse ataque ele tem que se esconder em uma determinada caverna. Só que quando ele faz isso, primeiro começa a acontecer umas coisas estranhas, né? O corpo dele fica paralisado e ele acaba... os índios são afastados, né? Eles têm medo da caverna e por alguma razão ele passa por uma experiência, ele é tirado do corpo dele e quando ele acorda de novo, ele já não está mais na Terra. No caso, a gente vai descobrir que ele está em Marte. O nome dessa série de livros do Burroughs se chama Barsoom, série Barsoom, porque Barsoom é o nome do planeta Marte na língua natal deles. O filme é basicamente a mesma coisa no começo. Também, eles estão correndo, os índios, ele se esconde na caverna e é transportado automaticamente para Marte. Tem toda essa questão da estranheza, ele chega lá e vê, óbvio que as colinas estão diferentes, ele chega perdido. Ele até tem problemas para se locomover, não sei se isso deve ser descrito no livro também, que ele tem. Isso é bem interessante, porque é como se ele estivesse nascendo de novo, né? Isso é uma coisa que visualmente ficou interessante na versão do Andrew Stanton. Então é isso. Como ele vai para Marte, então a explicação é que por ter uma gravidade diferente, uma atmosfera diferente, a musculatura do personagem, que é feita para a Terra, em Marte é muito mais avantajada. Então ele vai tentar andar, ele dá saltos gigantes, ele é muito mais forte. Ele percorre grandes distâncias em um tempo muito curto, né? Principalmente com essa coisa de saltar dele. É interessante isso, porque se você for pensar bem, é o princípio do Super-Homem. O Super-Homem, as primeiras histórias dele, lá em 1930, 1940, era que Krypton tinha uma gravidade diferente da Terra, e por isso dava superpoderes para o Superman, para o Clark Kent aqui. E assim, você pode pensar que é uma cópia, mas a diferença é que isso, na verdade, o Rice Burroughs escreveu em 1910, 1913. Né? Então todos esses princípios de super-herói, eles vieram daqui. Até coisas como o John Carter usar tanga, são coisas assim que vieram, por exemplo, daqui. O Edgar Rice Burroughs escreveu inclusive Tarzan, então você pode ver assim como a história é antiga, né? Você vê como as coisas se reciclam um pouco, né? Isso. Então, um pouquinho mais dentro do livro, né, para falar um pouco das diferenças de leitura e de ver o filme, a adaptação é da Disney. Sim. O que vai acontecendo no livro, então, é que ele vai começar a se interagir com as outras raças de Marte. Isso é uma coisa muito bem definida, as raças de Marte. Marte é um país em guerra, todas as raças têm uma coisa de guerra muito forte, e que inclusive vai ressoar com o John Carter, porque ele é um cara muito guerreiro, muito militar. Ele nunca abandonou o lado bélico dele, né? Isso foi uma vantagem para ele quando ele chega em Marte, afinal de contas. Né? Ele é muito descrito como um cavaleiro sulista, né? E então isso, primeiro ele vai encontrar a raça verde de Marte, que vai tomá-lo como prisioneiro, só que o interessante é que essa raça de Marte verde, ela é tão bélica, tão guerreira, que à medida que ele vai tentando se livrar ali dos captores dele, ele vai ganhando status dentro dessa sociedade, exatamente por ele ter matado um cara que era acima dele. Uhum. E não perdendo nunca a condição de prisioneiro dele. Depois disso, ele vai conhecer uma outra raça marciana, daí por isso vem o nome do livro, A Princesa de Marte,
que são os Homens Vermelhos. A Princesa de Marte, que é a Dejatoris, ela vai ser de alguma maneira capturada pela mesma tribo de Homens Verdes que o John Carter foi capturado, e aí ele vai conhecer essa segunda raça de Marte dos Homens Vermelhos. Ele vai saber que essa é uma raça mais tecnológica, uma raça mais inteligente. Ela continua sendo muito militarizada, né, muito bélica, mas não tão vazia como os Homens Verdes nesse caso. Então deixa eu ver se eu entendi. Isso é uma diferença interessante do filme. Os marcianos que têm 2,5 metros têm uma pele esverdeada. Isso. E os outros têm uma pele avermelhada. Isso. Exato. Como se fossem índios, assim, os índios de pele vermelha, Isso. Bem por cima. Tá, porque essa diferença não tem no filme. Realmente os marcianos que são apresentados, que tem os alienígenas, assim, digamos mais alienígenas mesmo, eles têm 2,5 metros, têm uma pele esverdeada, 4 braços, que eu acho que isso também tem no livro, óbvio, né? Mas os outros humanoides, principalmente a pessoa pelo que o John se apaixona, eles são caucasianos mesmo, né? A diferença é que eles têm a princesa, ela tem os olhos azuis muito profundos, e os superiores, a raça superior, como é que é mesmo o nome deles? Mas tem uma determinada outra raça. Que você não comentou ainda, também. Enfim, no fim das contas, eles são bem mais humanoides do que... Eles são bem humanos mesmo, né? Não são só humanoides, mas aqui essa é uma coisa que eu não tinha lido o livro. Interessante falar, só para quando você for ver a relação, tentar fazer uma relação entre filme e livro, você vai notar essa diferença, né? Se você conseguir acompanhar os dois. Essa coisa do pessoal das outras raças terem a pele vermelha é comentada, mas muito de leve. Você quase realmente não vê diferença entre o John Carter e a Dejatoris. Não. Então, assim, é uma coisa... O primeiro livro ele vai premiar muito em cima disso. Do John Carter conhecendo a Dejatoris e eles tentando retornar para a terra natal dela de Helium. E depois a gente vai descobrir que não apenas os marcianos vermelhos estão em guerra entre as diferentes tribos... os marcianos verdes. Não apenas os verdes estão em guerra entre os diferentes clãs deles, eles também estão em guerra com os vermelhos, sempre que eles se veem. E os próprios vermelhos também estão em guerra entre si, entre outros clãs. No caso... na verdade, no livro isso começa um pouco mais apaziguado e depois meio que dá uma explosão, né? Tem duas cidades comentadas no livro e no filme, que são Helium e Zodanga, os dois de tribos de Homens Vermelhos, e eles também têm esse clima de guerra. Começa um pouco mais apaziguado no livro do que no filme. Porque o filme tem que ser um pouco mais dinâmico, né? Então ele já chega lá no meio da guerra mesmo, né? Ele tem que... Depois de aproximadamente... O filme tem 2h20, depois aproximadamente no primeiro ato do filme, que vai durar aproximadamente aí uns 40 minutos, ele já ele sai de uma situação, da panela pro fogo, ele encontra os dois clãs de vermelhos já lutando com os outros naqueles... São naves que flutuam pela atmosfera de Marte. Como Marte não tem mar, é uma coisa que ele já sabia. Na época, as naves dele, em vez de navegarem por água, eles navegam na atmosfera. É uma tecnologia muito interessante, assim, e como demorou um pouquinho ainda para existir esse conceito na ficção científica de naves, o Burroughs ele deu uma aproximada do que seria uma nave interplanetária, só que, porque afinal de contas a tecnologia deles é maior, né, dos marcianos, mas aí ele aproximou como se fossem lutas realmente entre bucaneiros, entre piratas, né, que tem que acontecer no mar. Então as naves realmente flutuam, elas não estão na estratosfera, estão da altura de uma pequena montanha, assim, só pra gente ter uma comparação para você que não viu o filme. Isso. Bem, então basicamente esse vai sendo o mote do primeiro filme, é o mote principal do primeiro livro. E o filme em si, ele traz mais algumas coisas do restante da série, né? O que a gente tem aqui no Brasil são uma princesa de Marte, os deuses de Marte e depois o comandante de Marte, que é uma trilogia que meio que ela tem uma história fechada em si, mas o Edgar Rice Burroughs ele escreveu bem uns 11, 12 livros de Barzum. Ele vai começar a estender isso, mas essa trilogia fecha um pouco. E o filme, então, ele capta muita coisa de um pouco pelo menos do segundo livro. O terceiro não chega a ser mencionado. Mas eles puxam essas coisas porque, pela minha visão, é porque eles queriam ter uma certa garantia, né? Se o filme fosse fazer muita venda, eles iam poder continuar
poder continuar fazendo uma continuação, sim. Mas eu acho que foi o caso, né? Não deve ter sido uma coisa... Não deve ter vendido tanto, então eles pararam de fazer os filmes, né? Ele, realmente, o filme ele se fecha redondinho, você pode muito bem fazer uma continuação ou parar com ele, só que não vai acontecer. John Carter foi um dos maiores fracassos financeiros da Disney. Nossa. E vou dizer uma coisa, não é um filme ruim, ele é um filme com defeitos, sim, mas ele é muito divertido, ele poderia ser mais curto, mas ele é bem feito. A música do Michael Giacchino, apesar de não ser marcante, como por exemplo em Up, Altas Aventuras, é bem legal. Tem uns problemas com Taylor Kitsch, que é o personagem, que é o ator principal. Assim, sei lá, ele tá muito cru ainda pra ser um ator. Ele é muito, sei lá, muito bombadão ainda, muito brucutu. Apesar do John Carter ser assim, né, ele ter essa característica, pelo menos no filme, e apesar ele evoluindo durante os livros, óbvio, não duvido nada, mas não merecia esse fracasso que teve. Esse filme ele começou a ser malhado até antes de lançar nos cinemas, até antes de alguns críticos assistirem ele em cabines de imprensa. Na época rolou um bafafá pela internet, algumas pessoas que conseguiram ver aquele chamado Advanced Screenings, né? Por algum motivo, tem gente falando que foi até diminuir a qualidade do filme mesmo, porque estava para estrear outros. Foi uma coisa meio desleal mesmo, mas isso foi um fracasso para a Disney, eles não vão fazer outra continuação. Chega a ser até uma pena, porque você falou, a ambientação do filme é toda muito bem feita, eu gostei muito toda a parte de detalhes que eles colocam. Isso tem uma coisa que... Eu sempre sou um pouco chato com a adaptação de livro para cinema, mas uma coisa que eu sempre aprecio quando eles fazem bem feito é essa parte da ambientação, das roupas, dos cacarecos que eles usam, das pinturas. Tecnicamente falando, o filme tem uma fotografia muito interessante. O diretor ele consegue diferenciar bem o ambiente, enquanto o passado de John Carter é uma coisa mais azul, mais invernal. O clima de Marte tem um tom mais amarelado, assim, meio mais amarelado por vermelho, sabe? Pra deixar bem assim com aquele clima que a gente conhece, de chamar de planeta vermelho. Né? Os efeitos especiais são muito legais. Tem alguns problemas de ritmo. O filme, como eu falei, o filme poderia ser mais curto, mas isso não estraga a experiência. Ele é muito bom de se ver, muito bem feito, é uma experiência divertida. Ele continua tendo algumas coisas do livro que foram muito bem escritas. São características da história mesmo que eles conseguiram transportar. Essa coisa o John Carter, ele tem um determinado cachorro marciano que ele vai ter, e é a parte cômica, né? O alívio cômico do filme, é bem engraçadinho também. É um bicho gigantesco que deveria ser muito feio, mas ele é muito fofo no caso. Ele é feinho no filme, ele tem aquela cabeça desse tamanho, né? A boca também é igual, né? É o jeitinho dele, né, que ele acaba sendo fofo. E tem a coisa das guerras que está acontecendo, né? Tem um outro personagem que é um personagem todo meio que sagrado, ele é referido como Tern. Ele também está nessa história, ele aparece logo no começo do filme, né, entregando uma arma para uma das facções dos Homens Vermelhos. Nono raio, né? Que é uma coisa... Eles falam sobre raios, né? No livro do Burroughs, a tecnologia que eles usam para flutuar, para ter as armas deles, né? São acho que os raios de luz. São os raios de luz que, quando são divididos, eles descobrem várias faixas, vários espectros, várias faixas de frequência que eles conseguem utilizar para coisas diferentes, seja para navegação, para limpeza do ar de Marte, que no livro é comentado que eles só conseguem viver em Marte porque eles fazem a limpeza do ar, e essas várias outras tecnologias. É uma coisa interessante que essas tecnologias elas não aparecem muito nas armas fora do raio, mas nas lutas, assim, por exemplo, eles usam carabinas, ou algo parecido com carabinas, pelo menos no filme, né? As espadas são espadas com lâminas, sabe? Eu não sei porque o Edgar Rice não pensou nisso na hora de transformar a arma. Uma coisa muito forte no livro até, o Thiago comentou agora, é porque eles usam muito luta corporal, então é muito tempo espada. Mesmo no livro, todo marciano eles carregam uma espada e se eles vão lutar, a primeira coisa que eles fazem é puxar a espada, não puxar uma pistola em si. Eu diria que os Stark são praticamente hispânicos, são praticamente espartanos, né? São bastante. No modo de lutar e no modo de viver. Totalmente, eles têm essas diferenças. E bem, agora falando um pouco das misturas, né, essa coisa bonita do filme,
Eu queria mencionar muito a única coisa que me irritou muito, e muito mesmo, como alguém que leu o livro, na transição. Que a principal coisa, se tem uma coisa que fecha essa parte da trilogia dele, é a coisa das raças. Então o personagem chega em Marte, ele é obviamente diferente de todos eles, porque ele é humano. A primeira diferença que ele vai encontrar na tribo dos Homens Verdes é não só a pele, claro, mas são homens de 3 metros de altura, com 4 braços e presas, e eles são mais aproximados dessa figura mais característica do marciano. Mas depois, quando ele vai encontrar as outras raças, ele encontra, por exemplo, os Homens Vermelhos, que apesar de serem humanos completamente, mas com a pele vermelha, tem essa diferença que dá pra ver na pele. Depois disso, outras raças ainda vão ser mencionadas no primeiro livro, e depois elas vão surgir no restante da trilogia. Isso não é um spoiler, eles chegam a comentar, mas ainda são 5 raças, se não me engano, todas diferenciadas pela pele. Os verdes são os únicos que são morfologicamente mais diferentes. E o que é utilizado nisso é muito a base de guerras e preconceito. Então, se no primeiro livro são, por exemplo, os verdes contra os verdes e os vermelhos contra os vermelhos, no segundo livro já vai mostrar os verdes contra os vermelhos e depois os vermelhos contra os amarelos, aliás, na verdade, os vermelhos contra os brancos, depois os brancos contra os pretos, e depois ainda vai aparecer uma raça amarela no terceiro livro. Isso não é spoiler, porque as raças são comentadas no primeiro livro. Mas então, o tempo todo essa questão das raças, a questão de um lugar diferente do outro. A raça verde, por exemplo, é muito bélica, muito espartana, não tem quase conhecimento nenhum de tecnologia. Daí vai para os vermelhos, que são muito mais tecnológicos. E depois disso, eu não vou comentar muito quais são as diferenças das outras raças, mas elas são cruciais. Vai começar a mexer com religião. Tem toda Barsoom, ele é guiado por uma religião em comum, que tem a ver com essa coisa das raças diferentes. Os ternos sagrados, eles são ternos sagrados por uma razão. E isso então vai sendo utilizado de uma maneira que morreu no filme. Além de não ter essa diferença tão clara, o mote das guerras deles e das diferenças deles serem religião e ser a coisa da pele, serem de raças diferentes, é muito forte. E isso morreu completamente no filme. Então eu acho que quem quiser ver, vale muito a pena dar uma olhada na série de livros primeiro. Apesar de ser antiga, o Burroughs ele escreve muito bem, e ele tem essa coisa muito bem fundamentada das diferenças, o que pode ser um fator de união, como quebrar essas coisas, apesar de você ter essas diferenças de raça e essas diferenças de cultura, como que isso vai sendo quebrado ou unido, e o que tem de diferente ou não. E também é uma puta crítica quando ele chega principalmente no segundo livro, que chama Os Deuses de Marte. Essa coisa da religião é muito criticado em forma de o que a religião está fazendo de diferente, o que a religião está separando as pessoas em vez de unir. Isso é uma coisa que eu senti falta no filme. As guerras no filme parecem mais uma guerra por causa de território, né? Porque eles são bélicos mesmo, e não chega a aprofundar mais essa coisa. O que no livro para mim é o mais interessante do livro, além dessas coisas dele ter adiantado muita coisa do que é utilizado hoje em dia em questão de ficção científica, super-heróis. Exatamente, que numa época que o livro foi escrito, que é lá uns 1913, o primeiro 1913, livro. O cara como Gareth Burroughs já tinha essa coisa da raça na cabeça, da humanidade na cabeça. Uma coisa que não era que era assim, basicamente você aqui, tanto no Ocidente, qualquer lugar, mais forte no Ocidente, é criminalização de índios negros, falar que em determinada época não tinha alma, depois não, os índios têm alma, quem não tem são os negros, não sei o que, nossa. O fato do próprio John Carter ser um homem do sul, nos Estados Unidos, afinal de contas, que a Guerra Civil Americana, que basicamente tinha motivos mais profundos do que isso, né, mas como diz o Apu uma vez no Simpsons, lá quando eu fazia aquela prova, qual que é o motivo? Ele começa a falar muita coisa dele, fala, a escravidão, assim. Então, é mais ou menos isso. É bem por aí. Então, assim, são duas obras que valem muito a pena ler e assistir. Eu gostei mais da série de livros. Comentando só um pouquinho, o primeiro livro ele tem
ele tem também um pouco de... Essa coisa do ritmo pode ser um pouquinho mais... Um problema de vez em quando, porque tem umas cenas muito de ação e depois umas cenas mais cruas. Uma coisa que só não gostei na escrita do Burroughs é que ele enfia o personagem numa situação muito cabeluda, e essa situação cabeluda ele consegue resolver meio que por mágica, sabe? Cai a espada. Ele chama as ideias ex machina. Isso, ele tem umas ideias de ex machina muito fortes. O melhor livro nesse começo de trilogia é o segundo. Ele muda um pouco o estilo de escrita dele, inclusive. Ele começa a ter uma interjeição de discursos para se aprofundar mais um pouco do que ele quer falar, que é muito boa. Depois vem o terceiro que vai um pouquinho por essa coisa do primeiro de novo. Então, se ele fosse classificar, seria segundo, primeiro e terceiro livros. E a coisa do filme, que é muita beleza visual, muita beleza técnica, e também é um filme muito divertido. Eu fechei com o filme com a nota 7, não li os livros ainda para poder comentar, mas eu tô com vontade, né? Eu só passei, na verdade eu passei pro meu irmão antes para ele poder fazer o resenha, mas aí agora já tô com mais vontade ainda de ler, né? Bem, é isso então. Eu vou dizer, se vocês quiserem conhecer o site do Thiago, tem um Tigre no Cinema. Clique aqui. Isso eu vou deixar todos os links. Ele tem não apenas as resenhas de filme, que ele faz essa resenha mais detalhada, né? Sem dar spoiler, sem contar muito da história. Ele dá as notas pro filme. E ele tem muita promoção também. De vez em quando eu lanço alguma coisa assim pra sortear ingresso de filmes assim que estão em cartaz. Então se você entrar lá no tigremocinema.com, você vai achar, você pode ir na aba de promoções e que você consegue ver se está rolando alguma coisa no momento, né? Se você ver esse filme, esse vídeo em 2033, talvez não tenha nada, mas enfim. Bem, é isso então. Também não deixem de ver o Mafagafolândia no Facebook e no blog do Mafagafolândia. Eu vou deixar os links ali. Eu também tenho um Scooby para quem quiser me adicionar e ver essa coisa dos livros. E a gente fica até a próxima então. Até mais. Valeu.